de hoje, aula número 4. Nós vamos conversar, vamos falar, vamos tentar entender algumas coisas do livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 6 a 22, quando mostra para nós Ruth retornando com Noemi para Israel, para Belém, e nós vamos entender algumas coisas a respeito desse retorno e por que Noemi volta tão amargurada da terra. Fazendo uma revisão da semana passada, na nossa aula, que o tema foi uma doutrina de amor, nós aprendemos que a doutrina divina, ela é o cuidado misericordioso e amoroso do nosso Pai Celeste. E essa doutrina, ela oferece muita consolação e esperança para nós que cremos nesse Deus tão amoroso e tão misericordioso. A gente aprendeu também que, como Deus é o Criador, Ele tem toda a intenção e Ele tem todo o interesse de manter uma relação contínua de amor e de envolvimento com a criação dele. Então, e Ele vai promover essa relação através do seu governo, através da preservação da sua criação, e também Ele vai cooperar com a sua criação para que os propósitos dele sejam alcançados. Ou seja, todos aqueles propósitos que ele decretou, que ele planejou para a sua criação, vai encontrar os propósitos, eles vão ser realizados, porque isso está dentro da vontade dele. E dentro também dessa questão de estar presente na sua criação. Nós vimos que quando a gente entende a doutrina da providência, quando a gente estuda os fatos que nos fazem entender esse governo, essa preservação e essa cooperação, a gente não cai no risco de cair nos erros que algumas filosofias, que algumas ideologias estão permeando algumas doutrinas bíblicas, algumas religiões, algumas seitas cristãs. Então nós vimos o deísmo, o panteísmo, o fatalismo e o acaso. A gente viu de forma muito rasa, tem pouquíssimo conteúdo, tanto no material que eu enviei para vocês, tanto na questão do que nós falamos na semana passada, mas você pode pesquisar e, de repente, se você encontrar alguma dúvida, a gente pode conversar a respeito dessas ideologias, desses fundamentos até mesmo religiosos. O panteísmo tem um fundamento religioso, o deísmo tem um fundamento religioso, o fatalismo também, e o acaso, daqueles que se dizem ateus e que diz que tudo acontece por acaso, que não existe um ser que esteja governando, não acreditam que Deus seja aquele sustentador do universo. E a gente acabou vendo algumas aplicações para o nosso dia a dia, que a providência divina tem para o nosso cotidiano, que é o nosso contentamento, a segurança de que Deus está sempre conosco, apesar das circunstâncias serem difíceis muitas vezes, dos problemas difíceis quando eles acontecem, mas a gente pode se sentir segura, porque Deus ele sempre está governando a nossa vida, sempre está preservando as nossas vidas, e a gente pode se sentir seguro com isso. Isso também nos traz humildade, porque quando a gente olha para a doutrina da providência, a gente começa a ver os atributos de Deus de uma forma mais límpida, de uma forma mais concreta. E isso traz uma humildade muito grande, porque a gente entende que Deus é soberano mesmo, que nós somos apenas servos, filhos de Deus, adoradores. E quando a gente olha para a doutrina da providência, a gente vê como Deus é maravilhoso, e isso faz com que a gente adore cada vez mais ao Senhor Deus. A gente, quando eu falo de doutrina da providência, quando eu falo a respeito de soberania, a gente sempre vem na mente da gente, E a nossa vontade? E a nossa... o direito que a gente tem de escolher? A minha escolha, ela é importante na minha vida, ou eu sou apenas um boneco na mão de Deus, eu sou uma marionete, e Deus me controla do jeito que Ele quer, e o que eu faço não tem nenhum tipo de importância, ou não tem
relevância dentro daquilo que eu chamo de história, daquilo que eu estou construindo. Então, a gente vai, ao decorrer do nosso curso, a gente vai entender, sim, que Deus é soberano, que é por isso que nós precisamos nos contentar, é por isso que nós nos sentimos seguros na mão dEle, é por isso que nós nos humilhamos, né, e chegamos diante dEle com o coração contrito e quebrantado, muitas vezes, e quando nós entendemos que Ele é soberano e nós estamos contritos diante dEle, a gente cai em adoração, né? Quantas vezes a gente não entra na presença de Deus chorando, implorando por alguma coisa e acaba saindo daquele momento de oração o quê? Adorando o Senhor por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele fez, e com certeza Ele vai fazer. Então lá na frente a gente vai entender todas essas perguntas do porquê que nós temos essas dificuldades de entender a soberania de Deus. Bom, vamos entrar então na nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma outra tela, que é a tela do nosso texto bíblico. Bom, vamos lá, Ruth 6 até o 22. A gente vai ler primeiro até o 8 agora, tá bom? Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor veio ao auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, né? Nós lemos aí no versículo 6. O motivo, né? Qual será? Por que será que voltou a ter alimento na casa do pão? É porque a gente entende, né? Olhando o contexto, mais uma vez lembrando do contexto lá de Juízes, que o povo achou o caminho do conserto com Deus. Então Deus ouviu o clamor do povo, levantou um juiz, que nós estamos levando em consideração o juiz Gideão. Ele vai, junto ao povo, luta contra os seus inimigos, vence, o povo se arrepende e volta a adorar ao Senhor. E o Senhor, diante da adoração do povo, diante da obediência do povo, o Senhor vem em socorro e ele sara aquela terra, sara a terra de Israel e a terra volta a produzir alimento. E Noemi lá em Moabe ouve essa notícia, tem essa notícia e ela volta com as suas noras. E o versículo 6 e 7 diz que as 3 tomam o caminho de volta, não é assim? Ela e suas noras voltam para Mas num determinado momento, Noemi percebe que tem alguma coisa que não vai dar muito certo as 3 voltarem. Então ela parece que se arrepende de ter chamado as noras para ir com ela, para voltar com ela. E ela diz, não é bom que vocês voltem comigo, não. Vão para casa. Volta para a casa dos seus pais, volta ali para a sua terra, fique em Moabe, que vai ser melhor para vocês. E Noemi, ela até reconhece, né? Se a gente lê aqui os versos 7 a 10, é isso que está aí, né? Nós podemos entender que Noemi, ela reconhece o amor, ela reconhece o cuidado que as noras tiveram, tanto com os filhos quanto com ela. Ela reconhece que as noras foram boas noras. E existe aí, né, uma atmosfera de tristeza, porque a gente vai ver que as 2 choram, né, as 2 começam a chorar de tão apegadas que elas estão a Noemi. O texto dá a entender pra gente que Noemi era uma boa sogra, né? Elas não tinham motivos para fazer piada de sogra, né? Porque Noemi foi uma boa sogra. Eu espero ser uma boa sogra, espero que vocês também sejam boas sogras e um bom sogro, né? Então Noemi, ela toma essa decisão de não querer mais que as noras estejam com ela
em Israel. Então a gente percebe aqui nessa ruptura, nesse começo dessa ruptura, que apesar do amor que une as famílias, apesar do amor que une as pessoas, nem todos os caminhos são iguais para aquela família. Nem todos os caminhos podem ser trilhados ou há o desejo de trilhar juntos determinados caminhos. E é isso que a gente vê aí nesse pedaço do texto bíblico de Ruth. E a gente pode entender que aí há 3 caminhos, né? 3 caminhos que é uma escolha. Aí a gente já pode começar a entender que as nossas escolhas humanas, que aquilo que nós temos vontade de fazer e aquilo que nós escolhemos por causa das nossas circunstâncias, ou por causa das nossas vontades, ou por causa da história de vida, do contexto de vida que nós temos, as nossas escolhas vão causar consequências, e consequências não só para essa vida, mas consequências também eternas. Olha só, ela, Noemi, qual é o desejo de Noemi? Mais uma vez, o desejo de Noemi é fugir do quê? Da fome, da necessidade. Porque ela vê que Israel, que Deus voltou a abençoar o povo e a terra começou a produzir. Se ela, né, lá atrás, quando o marido e os filhos tivessem morrido, naquele momento, sem saber da fome, ela resolve retornar a Israel, talvez a gente pudesse entender que o caminho dela era o caminho do arrependimento. Mas nesse momento ela quer sim voltar, mas ela quer voltar porque para fugir das circunstâncias ruins lá de Moabe, porque ela, como israelita, ela está totalmente desamparada, ela não tem leis como Israel tem para prover a viúva, para prover o órfão, para prover o estrangeiro. Então ela sabe do concerto com Deus na terra dela, sabe que voltou a ter alimento, então ela volta, ela escolhe voltar para casa. Mas o caminho dela ainda não é o caminho do concerto com Deus. Ela ainda está meio que duvidando, né? Ela ainda está meio que jogando com o destino dela, né? Ela está meio que colocando nas mãos dela a decisão do que vai acontecer com a vida dela. Se eu ficar aqui, eu vou ser cada vez mais hostilizada e cada vez mais marginalizada, porque eu não estou no meio do meu povo. Não há ninguém aqui que eu conheça, a não ser 2 noras, que provavelmente vão se casar com moabitas. Mas será que esses homens moabitas vão me querer na família deles? Porque, afinal de contas, eu sou israelita. Não sou moabita, sou uma estrangeira nessa terra. Ela era uma estrangeira na terra. E ela pensa, não, em Israel agora há o quê? Alimento. E além de haver alimento, existe uma série de legislação que vai me proteger de alguma forma. E eu vou voltar para o meu povo. E a economia de Israel é que Deus já havia deixado, a gente vai ver isso no capítulo 2 de Ruth, que Deus já havia deixado toda um ambiente de proteção para aquele povo, para que não houvessem pobres nem necessitados dentro do povo de Deus. Então Noemi conhece isso, então Noemi resolve tomar o caminho da volta, mas ainda não é o caminho do conserto, ainda não é o caminho do arrependimento. E a gente vai entender daqui a pouco por que eu estou dizendo isso. Já Orfa, ela escolhe o caminho que mais lhe parece sensato, não é? Sou moabita, tenho uma família moabita, vou voltar para Moabe, vou voltar para a casa dos meus pais, vou arrumar um marido novo, porque provavelmente, né, o texto nos dá a entender de que as duas ainda eram bem jovens, e vou continuar minha vida de moabita. Não é o caminho mais sensato? Não é o caminho mais seguro a tomar? Aqui é o meu lugar, aqui é o meu caminho, estou confortável nessa escolha que eu estou fazendo. Mas, infelizmente, a gente vai ver que é um caminho largo, é o caminho que conduz à perdição. Nós nunca mais vamos ouvir o nome de Orfa na história da redenção. Isso significa que ela encontrou realmente aquilo que Deus
determinou para aqueles que não são do Senhor, que é a condenação do pecado, o salário do pecado, que é a morte eterna. Então, órfã, ela não está, pelo contexto do que nós estamos estudando, órfã, até esse momento a gente pode concluir de que ela não foi salva, de que ela não faz parte dessa grande assembleia dos salvos do Senhor, tanto dos salvos antes de Jesus Cristo, aqueles que foram salvos esperando a promessa, porque morreram acreditando na vinda do Messias, e também no contexto do Novo Testamento, aqueles salvos, porque acreditaram na promessa que foi realizada. Então, órfão, né, podemos ter podemos afirmar isso, de que órfão provavelmente não está na Assembleia dos Salvos do Senhor. Então, foi um caminho que ela escolheu, um caminho confortável, um caminho seguro, mas que no final foi um caminho largo que conduziu à perdição. Já a Ruth, né, a protagonista do nosso romance, quando ela se torna uma prosélita, quando ela escolhe, né, Deus, quando ela escolhe a Yahvé, ela escolhe o caminho estreito e o caminho que conduz à vida. Nós lemos lá, né, que Deus fala que há dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é muito confortável andar nesse caminho largo. É o caminho sensato, é o caminho seguro. Estou confortável nele. Mas lá na frente ele vai se mostrar um caminho de morte, como foi no caso que nós vimos na semana passada. Já Ruth não. Ruth escolhe um caminho bem estreito, e é um caminho estreito sim, difícil para ela, nós vamos entender por que era um caminho difícil para ela, mas um caminho que conduz à vida, que conduziu Ruth à entrada do povo, na entrada do povo escolhido. Então nós entendemos ali, eu coloquei para vocês, eu trouxe aqui, desculpa, só para a gente entender um pouquinho melhor e para aquelas pessoas que vão assistir a nossa aula depois. Prosélito, a tradução, né, de prosélito, ali a palavra usada no Antigo Testamento para prosélito, significa um estrangeiro. Então, o prosélito era aquele que não nasceu, que não havia nascido dentro do povo judeu, e que ele, num determinado momento da vida, ou porque Deus fala com ele, ou porque acontece alguma coisa na história dele, e que ele entende que Deus do povo de Israel, Yahvé, o Senhor, ele é o soberano, é o todo-poderoso. Então ele se coloca debaixo do Senhor, assumindo não só a questão de estar na terra, porque também há os prosélitos que abraçam a religião judaica em outras terras, fora de Israel, mas existe também essa coisa não só de entrar debaixo da proteção em relação à lei e à terra, mas também aos mandamentos do Senhor como religião. Então, esse prosélito, ele é inserido na religião judaica e ele é considerado um filho do Senhor, ele é considerado aquele que pode receber todas as benesses do Senhor. Então, ele não é um judeu de origem, mas ele é um judeu recebido. E quando adulto, quando esses prosélitos entram na religião judaica, eles passam por todo o processo de um judeu nascido dentro, né, da religião. Passa pela circuncisão, tudo direitinho. A gente vai lembra de Timóteo, que Paulo pede para Timóteo se circuncidar, porque ele era gentil e ele era um convertido, lembra? Então ele pede para que Timóteo se vocês entenderam, né? E para quê? Porque ele está seguindo a lei, né? Ele está entrando debaixo da proteção do Senhor. Então, para nós, ter essa informação de que Ruth era sim uma moabita, lá em Moabe, casado com o filho de Elimeleque, naquele momento ela era gentia e ela não estava debaixo das asas do Senhor, não estava debaixo da proteção do Senhor.
mas quando ela toma essa decisão, ela se converte. É a mesma coisa da nossa conversão no Novo Testamento. Uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa que não conhece Jesus, mas num determinado ponto da vida dela, ela tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, tem um encontro pessoal de conversão, que ela olha para si, ela reconhece que ela é pecadora, ela se arrepende dos seus pecados e ela entende que é Cristo que fez a obra para que ela alcançasse o perdão dos seus pecados. E essa obra é a própria vida de Cristo, é a encarnação, é a crucificação, a ressurreição e a ascensão aos céus. E com a promessa de que ele vai voltar. Então isso é conversão, é quando nós entendemos que somos pecadores, que a nossa vida anterior não agradava a Deus. Temos esse momento de encontro, de conserto com Deus através do arrependimento, e aí sim nós somos recebidos como filhos de Deus, como salvos do Senhor. Então a gente pode concluir com isso, que não é apenas um levantar de mão, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, não é isso. Existe todo um processo interno no coração da pessoa, que é Deus, que é o Espírito Santo que promove, que não é o homem que promove, mas é o Espírito Santo. É por isso que a gente vai entender que a gente começa a ver frutos na vida daquela pessoa que se converteu. E com o prosélito, lá no Antigo Testamento, não era diferente. Então, quando alguém, um estrangeiro, né, se colocava na condição de entrar na proteção do Senhor, também tinha que haver frutos dessa vinda para o Senhor. Não era simplesmente, eu quero ser judeu e entrava. Não, havia um processo. E esse processo, depois, lá no Novo Testamento, ele foi mais aprimorado. Mas até esse momento bastava a palavra da pessoa, e a gente entende pelo texto lá na frente também que os frutos apareceram. E a gente já começa a ver esses frutos na vida de Ruth, na escolha que ela teve, porque a escolha dela foi uma escolha muito nobre. Então, Irene, você que está com a sua Bíblia aberta aí, abre seu microfone e lê para nós os versículos 16 a 18. Disse, porém, Ruth, não me inde para que deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, me pousei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus, meu Deus. Onde quer que morres, serei eu, e serei sepultada. Fale o Senhor, bem me aprover, se outra coisa não seja morte me separar de ti. Vendo, pois, que de todo está resolvida a cunhada, deixou-a de insistir com ela. Olha só. Olha que quantas coisas envolve a escolha de Ruth. Primeiro, que Ruth, ela teima em seguir com Noemi. Ela não abre mão, ela quer ir embora com Noemi. Ela não quer deixar Noemi. E para isso ela tem que deixar a família dela. Ou seja, ela está deixando o meio de garantia de sustento dela. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quando ela está indo embora, saindo da família dela, ela está dizendo assim, olha, o lugar onde eu tinha certeza que eu podia arrumar sustento, ter sustento, com a minha família, eu estou deixando minha família. Quando a gente entra em algum apuro, quem a gente pensa primeiro? Quando a gente é filho, a gente pensa no pai e na mãe, não é assim? Não é? Quando a gente já está casado, a gente sempre pensa, meu Deus, quem será que da minha família poderia me ajudar? E quando não tem família, a gente pensa, meu Deus, quem será da igreja que pode me ajudar? Não é assim? A gente está sempre pensando em família, porque o sustento está sempre ligado à família. E Ruth, ela deixa a sua família moabita, ela deixa pai e mãe, não é? Que era a garantia de sustento dela. Ela deixa seu povo. E nesse sentido, ela está jogando fora a chance de um novo marido. Lá na frente, a gente vai ver que ela era bonita e jovem. Né? Boaz faz essa declaração, né, de que ela é jovem, que ela poderia ter escolhido um homem mais novo. Né? Ele se sente... já estou contando, estou dando dica já. Vamos chegar lá.
né? Então, ela tinha muita chance de arrumar um novo marido em Moabe. Um marido bom, ela era jovem, bonita, ela tinha todas as possibilidades de um novo marido, de construir uma nova casa, de construir um lar, de ter filhos lá em Moabe. Foi o que Orfa optou. Orfa optou exatamente por isso, a voltar para o sustento e voltar para essa possibilidade de um novo casamento. E Ruth não. Ruth, ela simplesmente, e não é que ela escolhe de uma maneira assim meio, né? Não, ela está convicta que ela tem que fazer essa escolha, que ela tem que ir pelos mesmos caminhos da sogra dela. Ela deixa seus ídolos, ou seja, ela abandonou todas as suas convicções de fé. A gente, eu não sei quantos de vocês nasceram em lar evangélico, como a gente costuma dizer. Mas nós que nascemos em lar evangélico, a gente cresce com aquelas convicções já tão firmes no nosso coração. Principalmente crianças que vão para a escola bíblica dominical desde pequenininhas. Então, há convicções muito grudadas, religiosas, muito grudadas no coração da gente. E provavelmente naquela época era mais ainda, porque existia até guerras por causa de deuses. Não era assim? Lembra da história lá quando eu com a dificuldade com os meus nomes. Quando a arca de Deus é levada lá Ai, Jesus, esqueci agora. Bom, quando a arca sai e vai para aquele outro templo, não é? E que os inimigos de Deus olham para a arca e falam, abrem a arca e falam, mas cadê o seu Deus? Não tem nada aqui dentro dessa arca, não é assim? Cadê o seu Deus? Eles zombam de Israel porque o Deus de Israel é invisível, não tem face, não tem rosto, não é uma estátua. Então, seria a Babilônia, quando vai para a Babilônia? Isso mesmo. Então, eles são muito o quê? As convicções de fé naquela época eram muito mais fortes e rígidas do que nos nossos dias. Então, ela deixa os seus ídolos, ela deixa para trás todas as suas convicções de fé. E na escolha dela não há nenhum interesse pessoal. Lembrando que ela está seguindo uma mulher idosa, que naquela época, Noemi, né, o próprio texto vai dizer que ela já era idosa. Ela é uma mulher idosa, sozinha, sem dinheiro, sem terra, sem nada. Não havia nenhum lucro em seguir Noemi. Não havia nenhuma benesse, nenhuma bênção aparente para seguir Noemi. E, olha só um pouquinho. E não havia perspectiva de marido, porque ela não sabia como ela ia ser recebida em Israel. Lembrem-se de que ela era uma moabita indo para Israel. E moabitas, né? A gente precisa lembrar da história dos moabitas também. Moabe nasceu de um incesto, não é? Lá no Antigo Testamento, nós lemos em Gênesis, né, que a filha mais velha de Ló embriaga o pai e as duas filhas, ela é a mais nova, têm relações sexuais com seus pais e de uma dessas meninas nasce Moabe, né? Então já existe todo um senso aí dizendo que Moabe é imoral, que todo moabita é imoral. Aí depois disso, aquela passagem no deserto que Moabe impede, né, tenta impedir o avanço de Israel para a terra, chama-se até um profeta, né, Balaão, para profetizar contra Israel, para que Israel não tivesse sucesso até a terra prometida. E depois disso, ainda tem também um episódio que está lá, os guerreiros, né, de Israel no deserto, aguardando, né, para poder passar por Moabe, para poder ir para a terra, e o rei lá de Moabe manda as mulheres descerem e terem relações sexuais com os israelenses, e isso acontece
por conta disso, muitos são mortos. Então existe toda essa rixa, né, essa questão da imoralidade moabita cercando a vida de Ruth. Então ela não sabe como vai ser recebida, ela não sabe se vai ter um novo marido. Será que algum israelita vai cometer o mesmo erro que o marido dela cometeu se casando com ela? Casar, né, arrumar um casamento fora do povo escolhido? Então, Ruth, quando a gente vê esses quesitos que envolvem a escolha dela, a gente vê que ela fez realmente um belo voto de amor pactual, né? E para esse termo, né, de amor pactual, de amor sem compromisso, de um compromisso com sacrifício, a Bíblia usa muitas vezes a palavra hesed, que vai dizer que é essa coisa de lealdade, de benevolência, sem nenhum tipo de interesse. E pelo contrário, é algo que vem de encontro com aquela coisa do pacto mesmo, da aliança. Ou seja, eu estou fazendo um pacto com você, estou fazendo uma aliança com você. Não importa o que vai acontecer comigo. Então isso vai lembrar o pacto, a aliança que Deus fez conosco, que Deus faz com o povo de Israel lá no Antigo Testamento e depois faz conosco, com o povo escolhido, com a igreja, através do pacto de sangue de Jesus Cristo. Então é muito importante a gente entender aqui o voto de amor de Ruth, porque ela não fala assim, não, eu vou com você até você se arranjar lá, a hora que você se arranjar lá eu volto para Moab. Não, ela falou, eu vou com você, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo, e aonde você for enterrada, eu serei enterrada. Isso significa que o voto de fé dela no Deus de Israel não era só enquanto Ruth estivesse viva, mas ia até a morte da própria Ruth. Até que ela morresse, ela iria seguir com esse voto. Então foi um voto muito bonito de amor. Ela, né, Emílio Garofalo, né, no livro, né, que é o livro base que a gente está lendo aqui, que se você não comprou, eu quero te aconselhar a comprar. Ele é um pouco salgadinho, mas se você pesquisar, você vai encontrar alguns preços bons. E Amanda, meninas, vocês nunca mais vão ler Ruth igual, da mesma maneira, depois de ler esse livro aqui, tá? Nunca mais. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li esse livro, porque é muito bom, muito bom. E a linguagem dele é uma linguagem, como ele é um autor brasileiro, ele fala a nossa língua, nosso jeito de falar. E é muito bom a gente compreender, quando o autor fala a mesma língua com a gente compreende melhor, porque ele está dentro do contexto, né, da nossa história, do nosso movimento, então é muito bom, recomendo muito. Então o Emílio... Passa o nome assim, de novo, por favor, Nancy, depois. Está lá no slide da nossa primeira aula, tem o nome, a editora, tudo direitinho lá, tá bom? As boas novas em Ruth e redenção nos campos do Senhor, tá bom? Ele diz assim, ela abandona Quemos, que é o Deus, né, que nós falamos ali de Moab, e se agarra a Yavé. Eu não consigo ler, eu vou tirar da tela aqui, porque eu não consigo ler por causa das janelas. Deixa eu minimizar aqui. Aí. Ela abandona Quemos e se agarra a Yavé. Perceba que esse passo não é conveniente nem fácil para Ruth. É algo que nasce de um coração que encontrou a beleza e o poder do Deus verdadeiro. Ruth tem mais interesse e confiança no Deus de Israel do que Noemi. Então, a gente vai ver agora por caminho qual? De Noemi, que ela escolheu o quê? O caminho da amargura. Então, versículos 11, 13, 20 e 21, a gente não tem mais tempo de ler, mas vocês estão aí com a Bíblia aberta, depois vocês leem, por favor. A gente vai encontrar Ruth num pessimismo que beira o quê? O fatalismo. Vocês perceberam que é um caminho que beira o fatalismo? Espera só um pouquinho, meninas, que eu abri uma tela que não era para abrir aqui. Aqui. Ela tá achando que o destino dela é aquele, é morrer de fome, é morrer triste, morrer sozinha, morrer na desgraça.
ela está beirando o fatalismo. Lembra que nós falamos do fatalismo semana passada? De que o fatalismo é aquilo que a gente não pode mudar, não tem jeito de mudar, porque está escrito nas estrelas e vai acontecer, ponto final. Ela está quase caindo no fatalismo. E ela começa a colocar a culpa em quem? No Todo-Poderoso. Ela fala ali, né, que o Todo-Poderoso pesou a mão nela. A gente entende esse peso da mão de Deus sobre Noemi na questão das consequências. Mas ela joga toda a culpa no El Shaddai. E quando a gente vai para esse termo El Shaddai, na Bíblia, que acontece mais de 39 vezes, no Antigo Testamento, e que a primeira passagem é Gênesis 17, 1 e 2, eu não coloquei o 2 aí, mas é também o 2, que é quando Deus, né, está ali com Abraão e diz, eu farei de você um grande povo, uma grande descendência. Vá, ande nos meus caminhos, porque eu vou estar com você. Então, o El Shaddai, toda vez que esse termo todo-poderoso aparece na Bíblia, é sempre aquele que supre as necessidades, porque ele tem poder para suprir as necessidades. E Noemi não está, né? Lembrando de que o Todo-Poderoso é aquele que tem todo o poder para suprir aquilo que ele prometeu, aquilo que ele determinou para o povo que ela pertence. E ela coloca o Todo-Poderoso como seu inimigo. Ela se coloca como se uma vítima, no sentido de que Deus elegeu Noemi como sendo sua inimiga. E a gente vai ver lá no texto que não é nada disso. A gente vai entender que Deus está preservando a vida dela, porque há um objetivo na vida dela, há um propósito na vida dela, e um propósito superior, que no momento ela não está conseguindo entender. Então ela não se responsabiliza pelo seu pecado, e mais uma vez aí lembrando que o pecado, né, como a Irene falou para a gente no começo, ele não está tão visível no texto, a gente precisa cavar para entender esse pecado, que foi o pecado da concordância, que foi o pecado do silêncio, no sentido de não lembrar o seu marido do que ele estava cometendo contra as leis de Deus. E ela não reconhece também o voto de Ruth. Vocês leem no texto? Vocês conseguem ler no texto que ela ficou feliz? Nossa, que voto lindo que você fez para mim, Ruth. Né? Eu não sou sua mãe deveria estar escutando isso, né? E tanto é que esse voto que Ruth fez é um voto muito usado em casamento, né? Quantos convites de casamento a gente não recebe com essa passagem bíblica, não é? No convite. Mas é um voto de amor de uma nora para uma sogra. E a gente não vê esse reconhecimento de Noemi a Ruth. Né? Então ela não se lembra do reset, do amor pactual de Deus por ela, que o Todo-Poderoso fez por ela e pelo povo dela, pelo povo judeu. Então ela está muito amargurada, e é amargurada assim que ela volta. Então Noemi, ela volta, né, mais uma vez aí, Emílio Garofalo, Emília voltou fisicamente, mas ainda não entendeu a novidade de vida, ela não entendeu ainda que Deus está agindo na vida dela, que Deus tem propósito em ter preservado a vida dela não ter encontrado a morte como seu marido e seus filhos encontraram. Ela entende que ela não deveria ter ido para Moab. Ela sente tristeza pelo pecado, mas ela não encontrou ainda a alegria do perdão. Ela ainda não está se sentindo alegre, porque Deus perdoou o seu povo, e porque perdoou o seu povo, há alimento novamente. Ela não está alegre, ela não está contente. Então, o arrependimento bíblico envolve essas duas coisas, a tristeza pelo pecado e a alegria de seguir Cristo, porque Ele providenciou, não é, o perdão para nós. Então, a gente tem essa sobreposição do Antigo e Novo Testamento, né? Lá
no Antigo Testamento, na história de Ruth, o povo encontrou o caminho do perdão, o povo encontrou o caminho do conserto e Deus sarou a sua terra. E nós aqui encontramos, né, o caminho do arrependimento, encontramos com Cristo, e Cristo, ele sara a nossa terra no sentido do quê? De providenciar perdão para todos os nossos pecados, e da gente, mesmo não sendo o povo escolhido judeu, sendo um povo gentil, ele abre as portas da graça para que nós entremos nessa graça tão maravilhosa que é fazer parte da família de Deus e nos encontrarmos salvos no Senhor. Só um pouquinho. Só mesmo. Noemi deve ter se perguntado, por quê? Por que eu? Aí Emílio Garofalo responde assim: ora, Noemi, para salvar não somente a você, mas também a Ruth. A teia da providência de Deus é mais complexa e mais bonita do que podemos imaginar. Devemos lembrar que não vemos tudo o que Deus está fazendo. Não vemos nem mesmo a maior parte. Não é assim? Não é? A gente está diante de circunstâncias tão difíceis. Muitas vezes nós estamos diante de caminhos e a gente não entende qual caminho a gente vai tomar, ou a gente não sabe qual caminho vai tomar, mas nós temos parâmetros que nos vão indicar, que vão sustentar, que vão dar base para a escolha do nosso caminho. Ruth, nesse momento, Noemi, ela está tomando o caminho certo, que é o caminho da volta. De voltar para Deus, de voltar para Deus não, de voltar para a terra. Mas ela ainda está amargurada porque ela não encontrou o caminho do conserto. Ela precisa ainda, ela ainda vai encontrar esse caminho. Já órfã, ela simplesmente toma o caminho de volta para a sua casa, de volta para os seus deuses, e é um caminho largo, um caminho de perdição. E Ruth, ela escolhe o caminho da redenção, o caminho de andar com Deus de Israel, mas nenhuma delas está enxergando a mão de Deus agindo nesse sentido. Nossa, é Deus agindo nas nossas vidas. Mas por trás dessas escolhas, nós podemos afirmar, nós que estamos lendo o texto, que estamos olhando para a história delas, nós estamos vendo o quê? Essa teia complexa da providência de Deus agindo na vida de cada uma delas. Preservando a vida de Noemi e trazendo a vida de Ruth para dentro do povo escolhido, porque há propósitos de Deus, há uma vontade, há vamos dizer assim, um decreto esperando pela vida dela dentro de Israel.